Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui no Bate-Papo de Carreira e hoje com um assunto fantástico, hein? Que é a elaboração de um currículo passo a passo. Vou mostrar para vocês aqui um modelo de currículo, tá? Primeiro ele, como que seria só a estrutura desse modelo e depois um preenchido, onde eu vou explicar passo a passo como que eu preenchi o exemplo, como que se monta um currículo para ele ser campeão e para que você tenha mais chances aí de participar de processos seletivos e para que você passe uma imagem melhor ainda com o seu currículo. Então, muitas vezes eu vejo que tem gente que tem currículo que está desatualizado ou que não está numa formatação legal ou que não sabe, às vezes, como colocar as informações de sua carreira de forma objetiva e de uma forma que destaque o seu potencial, né? O currículo a gente sabe que é a porta de entrada para os processos seletivos e ele é muito importante. Então, assim, saber fazer bem um currículo, pessoal, ainda mais hoje, com as ferramentas que existem de inteligência artificial, ferramentas de varredura de documento, onde os sistemas eles procuram ali os termos específicos dentro do currículo. Tudo isso hoje está influenciando para que a pessoa apareça para ser chamada para uma entrevista num processo seletivo. Então, pessoal, vamos falar aqui. Eu vou mudar a minha tela para apresentar a tela do meu computador com um modelo de currículo e eu vou explicando para vocês passo a passo como montar esse currículo. Legal, pessoal? Aproveito a oportunidade também, pessoal, antes de começar a apresentar o modelo do currículo, pedir para vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho para vocês receberem as notificações, porque dessa forma, toda vez que nós trouxermos alguma informação nova, alguma dica nova, um conteúdo relevante para você e para sua carreira, você vai estar acompanhando. Então, não se esqueça, pessoal, se inscrevam no canal e sigam os nossos vídeos aí, legal? Bom, então, vou mudar agora a tela para apresentar a tela do meu computador e vamos continuar por lá. Então, pessoal, vamos lá então para falar um pouco sobre o modelo de currículo e a construção dele. Legal? Bom, aqui, nesse arquivo aqui, é um modelo de currículo montado de uma forma, só a estrutura dele, tá? Vocês vão ver que não tem aqui o conteúdo. Então, tem uma formatação que vocês vão ver aqui, eu estou passando, que é uma formatação simples, objetiva e bem organizada, tá? Essa é a principal característica que um currículo deve ter. Ele tem que ser simples, organizado, direto, mas que passe também uma impressão profissional, tá? Vocês vão perceber também o seguinte, qual que é o tamanho que um currículo deve ter? Pessoal, eu acredito assim, um currículo tem que ter, no máximo, 2 páginas, tá? Mais do que 2 páginas, fica complicado porque a gente sabe que os recrutadores não analisam todos os detalhes de um currículo muito extenso. Na verdade, até mesmo os currículos que são menores, provavelmente numa primeira analisada, o recrutador ou a recrutadora não vai prestar atenção em todos os detalhes, tá? Então tem que ser objetivo, tem que ser sucinto, mas tem que ser muito bem escrito. Gabriel, mas eu tenho uma carreira que é longa e tem muitas passagens, não dá para fazer em 3 páginas? Olha, você até pode fazer, eu não recomendo, tá? Mas, vamos dizer assim, de novo, você vai cair naquele perigo de talvez o recrutador não analisar tudo que está ali, tá bom? Bom, então, informações de uma maneira geral, porque depois eu vou mostrar esse modelinho aqui já bem preenchido. Então, nome completo, nacionalidade, estado civil, idade, cidade e estado onde reside, número do telefone celular, número do telefone da residência, e-mail, perfil de LinkedIn, tá? Vou já falar isso aqui no exemplo. Então, informações pessoais, primeiro aqui no currículo. Depois, o objetivo, com o nome do cargo que você quer atuar, tá? Veja que aqui é o seguinte, tem que ser um objetivo que você... veja o seguinte, tem que ser um objetivo de algo plausível, algo possível, algo que faça sentido. Ou seja, você não pode... vamos inventar aqui uma situação. Você não pode ser um vendedor e o seu objetivo é ser um diretor comercial, por exemplo. Mas você nunca foi um supervisor comercial, um gerente comercial,
e você quer virar um diretor. É complicado, tá? Então tem que ser algo, no mínimo, próximo do que você já faz hoje. Legal? Formação acadêmica, tá? Idiomas e experiências internacionais. Então aqui são outros idiomas fora o português que você tem alguma proficiência, que você saiba falar, entender, ler e por aí vai. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Síntese das qualificações. Aqui é um resumo da sua essência, vamos dizer, como profissional. Aqui, as experiências profissionais propriamente ditas, ou seja, as empresas onde você trabalhou, as funções que você exerceu, as responsabilidades que você tinha, certo? É, e uma principal realização que você teve. Note também que eu coloquei aqui o cargo que você tinha na empresa, para quem você se reportava, se você tinha alguma equipe abaixo de você, certo? Então, eu falo sobre isso em todas as experiências que eu vou citar aqui no currículo. Veja também que eu coloco uma breve descrição da empresa em que eu trabalhei. Porque muitas vezes a pessoa ela trabalhou numa empresa que talvez não seja tão conhecida ou que não é conhecida para todo mundo. É difícil, né, a gente falar de alguma empresa que todo mundo conheça, né? A não ser que seja muito famosa. Mas existem, por exemplo, grandes empresas que não é todo mundo que conhece, dependendo do segmento, né, da nacionalidade. Então, aqui eu sempre sugiro que a pessoa coloque uma breve descrição da empresa para o recrutador ter uma ideia do que era essa empresa, do que fazia essa empresa. Legal? Descendo um pouco mais aqui, nós temos os sistemas, ou seja, a parte de software, de TI que você conhece, sistemas de gestão, sistemas na área em que você trabalhava, se você era um projetista, um sistema que faz projetos, de engenharia, ou se você trabalhou na área comercial, um sistema de CRM, coisas nesse sentido, tá? E cursos complementares, ou seja, outros cursos que não são, vamos dizer assim, aqueles acadêmicos principais, como a sua formação superior ou uma pós-graduação e por aí vai, mas cursos que você fez ali, por exemplo, de 15 horas, 20 horas, 50 horas, mas que complementam aqui o currículo, tá? É válido sempre dizer o seguinte: é importante que a pessoa faça esse tipo de curso. Por quê? Porque tem muita gente que se forma na faculdade, por exemplo, não faz uma pós-graduação, não faz mais nenhum curso ou treinamento e acha que tá bom ter feito a faculdade. O que acontece? Toda vez que um recrutador analisa o seu currículo e ele percebe que você não teve interesse em estudar mais, em se atualizar e por aí vai, ou que pelo menos faz, sei lá, 3 anos que você não faz nenhum curso de atualização, nada, isso significa o quê? Que provavelmente você é um profissional que está acomodado. Você é um profissional que poderia estar estudando e se mantendo mais atualizado, ou seja, a busca de conhecimento e a busca para se tornar um profissional melhor sempre tem que acontecer, né? E o currículo vai mostrar isso para o recrutador. Legal? Então, esse daqui é só, vamos dizer assim, o esqueleto do currículo, tá bom? Agora eu vou mostrar um currículo já preenchido e aí eu vou exemplificar um pouquinho mais e explicar um pouquinho mais de cada um desses detalhes. Essa primeira passada aqui é só para mostrar para vocês quais são as principais áreas, né, os principais tópicos que um currículo deve ter. Tá legal? Vamos aqui, por exemplo, então preenchido com, lógico, com informações fictícias, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui, então a pessoa deve colocar o nome e sobrenome, ok? Mas Gabriel, se eu tenho um nome e sobrenome, mas eu tenho mais de um sobrenome, ou meu nome é muito comprido, se eu colocar o nome, ele completo, né, de forma completa, o que eu faço então? Nesse caso, pessoal, o que eu recomendo? Não tem nenhum problema, lógico, você colocar o nome completo. Mas se você tiver um sobrenome dentro daqueles, vamos supor que você tenha 2, 3 sobrenomes, um que as pessoas te conheçam mais, um que seja mais fácil de gravar na memória, eu recomendaria que você usasse então o primeiro nome e aí aquele sobrenome mais
fácil de gravar, vamos dizer assim. Aquele que você entenda que seja mais marcante para quem não te conhece e só tá vendo o nome ali para falar, nossa, peraí, essa pessoa aqui eu gravei o nome dela. Tem um nome diferente ou tem um nome fácil de guardar. Pense nisso na hora de colocar ali o seu nome e sobrenome, tá? Bom, aí um exemplo aqui, né? Eu coloquei como se fosse um homem aqui, então brasileiro, casado, 35 anos, ok? Coloquei aqui a cidade onde ele reside, veja, São Paulo SP. Aqui é o seguinte, pessoal, se for uma cidade muito grande como São Paulo, né, aqui São Paulo capital, você pode até colocar, por exemplo, a região ou o bairro, tá? Aqui na frente, certo? Você poderia colocar aqui o bairro, tá? Agora, se não for uma cidade tão grande quanto São Paulo, né, de repente Rio de Janeiro, uma cidade que tem, né, muito extensa, com muita população e por aí vai, aí não tem problema nenhum se você colocar só a cidade aqui, tá? Por que que tem gente que fala assim, ah, Gabriel, mas o normal não é colocar o endereço completo, nome da rua e por aí vai? Então, pessoal, a questão é a seguinte, tá? Não tem por que o recrutador saber exatamente qual que é o seu endereço. Ele não vai te mandar uma correspondência, certo? Então, basta você colocar a cidade que você mora, tá ok? Já resolve a situação. Até por questão de segurança, é melhor você não colocar seu endereço completo aqui, porque uma vez que você manda o currículo para alguém, você já não sabe mais até onde esse currículo vai ser divulgado, né? Às vezes a pessoa, na melhor das intenções, divulga seu currículo num grupo de pessoas, num grupo de RH, num grupo de vagas e por aí vai. E aí, quando você vai ver o currículo que você mandou para, por exemplo, 5 pessoas, já está na mão de 50, 100 pessoas, né? Então, cuidado com as informações, tá? Endereço eu não colocaria aqui completo. Telefone, hoje em dia é muito difícil ter telefone residencial para colocar, então colocar o número do telefone celular. E logicamente, né, pessoal, se você está procurando emprego, você deve se atentar ao telefone, né? Uma vez que você começou a mandar currículo, você tem que ficar de olho e você vai ter que atender o telefone se ele tocar, por mais que sejam números que você não conheça, tá? Tudo bem que tem muita gente hoje, recrutadores, que já mandam mensagem pelo WhatsApp primeiro, ou que mandam um e-mail, né? Ou tem aqueles que ligam também de primeira. Então você vai ter que ficar atento no telefone tocando mesmo, tá? Mesmo que você às vezes vai ter que aguentar aí algum telemarketing que ligou e você achou que podia ser um processo seletivo, mas fique atento, tá? Eu não recomendo que coloque aqui, por exemplo, um segundo, um terceiro telefone, telefone da esposa, do marido, do filho. Por quê? Porque pode passar uma impressão até de uma certa desorganização, tá? Quer dizer, a pessoa não vai ficar atenta ao telefone. E outra, imagina você ligar e falar com a esposa da pessoa ou com o marido da pessoa e aí, de repente, a pessoa não está sabendo, né? Pode acontecer isso às vezes. E aí já cria um problema até na família da pessoa, ou tem que explicar da onde é e tudo mais. Então, assim, deixa só o número do telefone e fique atento, do seu telefone, né? E fique atento se tocar, se alguém te chamar, tá? O e-mail, e aqui vale a pena ressaltar o seguinte, tá? O que que tem, qual que é o segredo de colocar o e-mail? Não tem segredo, só que assim, escolha um e-mail pessoal que você quando for criar ele, não tenha ali um apelido, não tenha ali alguma coisa que possa ser pejorativo, né? Então assim, coloque o nome e sobrenome, ou coloque o nome e um número, né? Também sugiro que não coloque um número que seja data de nascimento ou algo assim, porque também, de novo, você vai estar expondo já de cara uma informação no seu próprio e-mail, então coloque algo sucinto, algo direto, algo que não seja pejorativo e que seja diretamente relacionado ao seu nome e sobrenome. Legal? Aqui vejo que eu coloquei também perfil de LinkedIn. Por quê? Porque no LinkedIn é possível você criar o seu perfil, deixar ali praticamente seu currículo online, né, no seu perfil, e deixar o link dele, né? Você pode até personalizar o link do seu perfil no LinkedIn, tá? Para quem não conhece, né, o LinkedIn é uma rede social voltada a trabalho, voltada ao lado profissional,
E vale muito a pena que você utilize o LinkedIn e tenha seu perfil lá cadastrado, busque também fazer networking pelo LinkedIn. Então, esse é um. Inclusive, podemos falar mais sobre isso em outro vídeo, mas também é interessante você ter seu perfil lá, tá? E se tiver o perfil lá, atualizado conforme o currículo também, tá? Se você tiver alguma atualização na sua carreira, você tem que atualizar o seu currículo e o seu perfil do LinkedIn. Legal? Bom, depois disso, formação acadêmica. Você vai colocar lá, por exemplo, aqui nesse caso, a pessoa foi graduada em administração de empresas pela faculdade X, concluído em 2015, por exemplo. E depois, pós-graduado em gestão comercial pela faculdade Y, concluído em 2023. O que vale a pena ressaltar aqui, tá? Primeiro, sempre no currículo, ele segue a ordem inversa da cronologia, tá? Da vida, vamos dizer assim. Ou seja, sempre você vai colocar em primeiro lugar aquilo que foi a última coisa que você fez. Então, primeiro vem a. Por que eu coloquei primeiro a pós-graduação? Porque foi a última coisa que, dentro de formação acadêmica, que essa pessoa aqui fez. Então, primeiro foi a pós-graduação, foi concluída em 2023. Depois eu coloquei a graduação, que foi em 2015, certo? E essa lógica vai seguir também lá nas experiências profissionais. Vai ser a mesma forma, tá bom? Vamos seguindo. Idiomas e experiências internacionais. Bom, Gabriel, mas assim, como assim experiências internacionais? Caso você tenha tido alguma experiência internacional que tenha a ver com o trabalho ou com seu crescimento profissional, aí é válido você colocar isso em destaque. Ah, Gabriel, mas eu não tive experiência internacional. Então, você simplesmente vai tirar essa parte aqui e deixar só idiomas, por exemplo. Legal? Ah, Gabriel, mas eu não falo nem inglês nem espanhol, é só português mesmo. Então, você pode retirar essa etapa aqui, tá? Deixa direto aqui e nem menciona o idioma, ok? Vamos voltar aqui. Nesse exemplo, o que essa pessoa falava, tá? Ela tinha proficiência aqui em inglês avançado, tá? E aí é bom a gente já falar um pouco sobre o que se entende como avançado, o que é básico, o que é intermediário, o que é fluente. Quando a gente fala avançado, vamos começar do início. Básico. O básico, praticamente, gente, não existe, tá? O básico, assim, seria alguém que já consegue começar a ler e entender um pouco de inglês. É bem básico, assim, bem superficialmente, com certa dificuldade, tá? Só que isso praticamente hoje acabou, porque você tem ali a possibilidade de acessar o Google, colocar o Google Tradutor e traduzir textos ali, tanto que você está escrevendo, do português para o inglês, como também algum texto que você recebeu em inglês para traduzir para português. Então, por mais que de repente a tradução não esteja totalmente perfeita, mas você tem como se virar ali, né? Então não adianta, básico, gente, é como se não tivesse, tá? Intermediário. Intermediário seria o seguinte: você já consegue ler e escrever, ainda com um pouquinho às vezes de dificuldade, e você consegue até se comunicar verbalmente, né, falar e escutar, mas também de uma forma bem travada ainda, tá? Ainda de uma forma assim que você tem dificuldade, esquece algumas palavras, né? Não vai ser aquela coisa que vai ser uma conversa tranquila, tá? O avançado a gente já pode entender que já tem uma conversa mais tranquila. Já é alguém que não tem inibição para falar e ouvir e escrever. Então é alguém que já se sente à vontade com o inglês, por exemplo. E o fluente seria aquela pessoa que já praticamente já pensa em inglês, né? Ela, quando vai falar inglês, ela sai falando quase como se fosse o português. Então, isso são os níveis aí dos idiomas, tá? Para vocês entenderem. Aqui essa pessoa tinha inglês avançado, ó, colocou espanhol básico. Então, eu também, se já fosse analisar, eu ia falar, olha, esse espanhol aqui provavelmente assim, talvez a pessoa nem fez curso, né? Ela deve simplesmente entender um pouquinho ali do que ela tenta entender, se virar sozinha e pronto. Mas a pessoa aqui colocou básico. Depois, treinamento em Boston em 2020 sobre técnicas de venda pela XYZ University, tá? Que seria bom também a pessoa ter colocado aqui que é nos Estados Unidos, né? É,
Então, legal. Isso aqui foi um treinamento que a pessoa passou lá nos Estados Unidos sobre técnicas de venda. Ok. Qual que é o objetivo dessa pessoa? Vamos olhar lá em cima. Gestor comercial. Opa, então, peraí, se essa pessoa tem o objetivo gestor comercial, tem a ver também com técnicas de venda, ou seja, é uma experiência relevante também para o que a pessoa está buscando, certo? Agora vamos supor que a pessoa, não, tive uma experiência nos Estados Unidos, mas foi a passeio só. Aí eu acho que não vale a pena citar aqui, tá? Tem que ser algo voltado realmente à formação da pessoa ou à área profissional. Já vou falar até um pouco mais, eu não entrei no detalhe no objetivo, mas eu vou voltar ainda nele, tá? Depois, síntese das qualificações. Então aqui é um resumo do que o profissional fez. Vamos lá. 15 anos de experiência profissional com foco na área comercial. Legal. Sólida vivência com metas desafiadoras e elaboração de forecast, previsão de vendas. Opa, até tá duplicado. Aqui tem um detalhe interessante, tá? Primeiro, falou quanto tempo tem de experiência, com foco na área dele. Depois, falou das metas e falou de forecast. E traduziu já o que seria esse forecast. Por quê? Porque não é todo mundo, de repente, que vai olhar forecast e vai saber. Às vezes a pessoa não é da área comercial. E fala, o que é forecast? Não sei, né? E o forecast dentro da área de vendas é a previsão, né? Quanto que o vendedor tá prevendo vender naquele mês, naquele ano, naquela semana e por aí vai, tá? E também colocou diversas participações em eventos, feiras focadas em vendas de equipamentos. Olha lá, também é um detalhe interessante aqui. Então, veja que é algo direto, simples e objetivo, tá, pessoal? Tem gente que nessa síntese de qualificações coloca muita informação aqui, coloca um texto enorme. O recrutador não vai ler. E veja que todo o currículo aqui, quase todo ele, são bullet points, né? São itens. Por quê? Porque a gente sabe que se a pessoa colocar um parágrafo escrito enorme, as pessoas não vão ler, tá bom? Vamos continuar aqui. Aí a gente vai chegar em experiência profissional. Indústria X, de janeiro de 2020 até a atual. Tá? Então, a pessoa está trabalhando ainda nessa indústria X. O que é essa indústria X? Multinacional norte-americana de grande porte do segmento automotivo. Então, legal. Ó. Aqui já é um resuminho do que essa empresa faz. Né? Do tamanho dela, já dá uma visão. Ah, Gabriel, mas a empresa que eu trabalhei era muito pequena. Vou colocar de pequeno porte, de microempresa? Se for pequeno porte ou microempresa, eu nem colocaria o porte. Eu simplesmente colocaria qual é o segmento ali da empresa e por aí vai. Tá? Cargo: supervisor de vendas, reporte a gerente de vendas e equipe: 4 vendedores. Por que aqui, né? Porque, veja, essa pessoa aqui, ó, era um supervisor, então tinha equipe. Tinha equipe de 4 pessoas e se reportava ao gerente de vendas. Ah, ok. Então, olhando aqui, a gente já tem noção de como que a pessoa estava ali dentro do organograma da empresa. Ok? Principais responsabilidades: supervisão, gestão de equipe de vendas do segmento X, elaboração de forecast mensal, trimestral, semestral, anual, mapeamento de regiões para prospecção, realização de negociações de grande porte. E ainda tem uma principal realização aqui, ó, superação em pelo menos 10% das metas estipuladas para os anos de 2023 e 2024. Então, legal. Veja que tem aqui todas as responsabilidades que a pessoa tinha e, além disso, uma grande realização que teve nessa empresa. Pô, ficou super tranquilo de entender, né? E acabou. Com isso, a gente já sabe o que aconteceu aqui na indústria X. Tá vendo? De uma forma resumida, direta, objetiva, já tem. Agora, lógico, se a pessoa quiser saber todos os detalhes, aí numa entrevista, esse candidato aqui pode explicar. Tá bom? Bom, aí a gente volta, né? Bom, Gabriel, mas então ele era um supervisor de vendas, ele é, né? Aqui no caso, está atuando como. E ele está buscando aqui, no objetivo, gestor comercial. Faz sentido? Faz sentido. Um gestor comercial pode ser já um supervisor, um coordenador. Ou seja, já é alguém que cuida de pessoas dentro da área comercial, é um gestor. Agora, o nível dessa gestão pode ser supervisão, pode ser gerência, pode ser diretoria, né? Quando a gente fala em gestão, pode ser tudo isso.
Então aqui o que esse candidato quis dizer? Olha, eu sou supervisor. Se tiver uma vaga interessante de supervisor para cima, né, dentro de gestão da área comercial, eu estou analisando. Legal, faz sentido, tá? Depois disso, a gente vem aqui que a pessoa, percebe aqui que a pessoa foi para a indústria Y, né? De julho de 2015 a dezembro de 2019. Ok. E aí a gente já percebe o seguinte, né? Olha, ele trabalhou até dezembro de 2019 e depois já foi para janeiro de 2020, na próxima experiência. De novo, lembrem-se, né? Aquilo que foi mais recente primeiro do que aquilo que faz mais tempo, aquilo que foi mais antigo. Se aconteceu isso daqui, provavelmente ele recebeu uma proposta de emprego, né? Dificilmente ele foi demitido e foi buscar uma outra recolocação, certo? Por quê? Porque saiu num mês e entrou no outro. Então, provavelmente, ou ele, lógico, buscou a recolocação e conseguiu enquanto trabalhava, mas isso aqui já indica para o recrutador que dificilmente ele foi mandado embora, ok? Outra coisa importante, também relembrando, perceba que todo o começo de frase aqui, quando eu falo sobre tudo que ele fez, as atividades que ele fez, eu tento começar de uma mesma forma: supervisão, realização, tá vendo? Superação, mapeamento. Por quê? Porque tudo tem que estar na mesma forma de explicar, num tempo verbal igual, padronizado. Se a pessoa falar assim, ah não, eu quero colocar aqui supervisionei, aqui na primeira. Tudo bem, você pode começar assim na primeira frase, só que daí na segunda você vai colocar elaborei. Aqui na terceira você vai colocar mapeei. Por quê? Porque tudo vai ter que seguir esse padrão, tá bom? Vamos voltar aqui na indústria Y, né? Empresa nacional de médio porte do segmento automotivo. Cargo vendedor, reporte a gerente de vendas. Ok, né? E aí a gente já percebe que essa pessoa era vendedora aqui na indústria Y e quando foi para a indústria X virou supervisão de vendas, supervisor de vendas. Pô, legal, teve um aumento. Faz sentido também isso, né? Quer dizer, ela foi para uma outra empresa, mas também para subir de cargo. Então, também faz sentido. Você vê que tudo vai fazendo sentido quando você analisa. Que mais? Principais responsabilidades aqui na indústria Y: prospecção de novos clientes, atendimento de carteiras de clientes da base, elaborações de propostas comerciais até a fase de negociação e fechamento, participação em reuniões periódicas do departamento de vendas e primeiro lugar de realização, né? Vê que eu ponho uma setinha aqui para falar da realização, né? Primeiro lugar em vendas no ano de 2024. Olha que bacana. Então, de uma forma direta, objetiva, que você consiga entender até numericamente o que aconteceu, você coloca uma realização sua. Lógico, você tem que tomar cuidado para não colocar alguma informação que seja sigilosa, tá, da empresa. Mas, por exemplo, você ter ficado em primeiro lugar, dá para entender, você não está expondo nada, né? Que nem a primeira aqui, superou em 10% das metas estipuladas de 2023 e 2024. Pô, legal, não expôs nada, não falou nem qual era a meta, mas mostrou que teve um baita resultado, né? E a experiência mais antiga que a pessoa citou aqui foi esse Banco ZZZ, de setembro de 2013 até junho de 2015, né? O Banco ZZZ colocou a instituição financeira inglesa de grande porte. O cargo da pessoa aqui era estagiário e se reportava ao gerente geral, provavelmente ali da agência, né, do banco. Principais responsabilidades: organização de documentos, abertura de novas contas, pessoa física, e venda de produtos bancários, seguros e cartões de crédito. Aqui também vale ressaltar, gente, sempre que a pessoa for colocando os itens, nos primeiros terminar aqui cada linha com ponto e vírgula e na último item colocar ponto, tá? Nessa experiência você vê que a pessoa não colocou uma principal realização. Tem problema? Olha, não tem problema nesse caso, por quê? Porque como foi uma primeira experiência ou uma experiência muito antiga, onde a função era uma função mais simples, provavelmente a pessoa aqui estava aprendendo, certo? Então não precisaria ser, assim, entrar tanto no detalhe no que ela realizou, a não ser que mesmo assim ela tenha conquistado algo ali que foi muito relevante.
Mas se não teve algo que foi muito fora da curva, não tem problema também não colocar, tá? Eu acho que assim, quanto mais próxima é a experiência da atualidade, mais relevante é você colocar uma informação, tá bom? Com relação à realização. Depois disso, tem aqui sistemas. Então, aquela parte de TI, né, de software e tal. Ó, a pessoa colocou aqui Salesforce, que é um sistema de CRM na área comercial, né, de gestão de relacionamento com o cliente. TOTUS ERP, que é um sistema de gestão integrada, então um sistema que cuida ali de parte administrativa, financeira, estoque, produção, faturamento e por aí vai. Sistema geral ali da empresa, vamos falar assim. E colocou também o pacote Office, Word, PowerPoint. Está escrito errado aqui. Power, certo. Então, Word, PowerPoint, Excel, Outlook. Legal, já deu para ter uma ideia aí do que a pessoa conhece dentro do pacote Office. Legal? Gabriel, preciso falar exatamente o meu nível de conhecimento nesses, por exemplo, dentro do pacote Office. Eu diria assim, se você tiver um conhecimento até intermediário, você não precisa entrar no detalhe, tá? Agora, se você já tiver um conhecimento avançado, né, muito bom em cada um desses, ou em algum deles em específico, aí vale a pena até você ressaltar. De repente você coloca pacote MS Office, colocar assim, por exemplo, 2 pontos, aí colocou lá Word, PowerPoint, Excel, vamos supor que o Excel é muito forte, então Excel avançado, por exemplo, e Outlook. Então aí já mostra assim, olha, o Excel meu é destaque, tá? É uma sugestão para quem tem um alto conhecimento em algum deles ali, tá bom? Outra coisa, às vezes você conhece um módulo de algum sistema também que é grande, em específico, né? Você conhece ali um módulo, eu conheço o SAP, o módulo MM que faz isso, isso, legal. Então, você pode até destacar aqui também, tá? E cursos complementares. O que são os cursos complementares? É aquilo que eu disse, são cursos de atualização que você foi fazendo e que complementam a sua formação acadêmica, tá? E, de novo, vale muito a pena você sempre estar fazendo algum curso complementar para mostrar que você se mantém atualizado, tá? E existem muitos cursos hoje em dia, inclusive online, para fazer, muitos até gratuitamente. Então, assim, quem não faz curso nenhum e parou totalmente no tempo nisso, está perdendo tempo, porque pode ser visto como desatualizado pelos recrutadores, tá? Outro ponto para fechar aqui, vocês viram que deu 2 páginas esse currículo, tá? O que eu fiz também para caber um pouco mais de informação? Eu vim aqui no layout e coloquei em margens estreitas, tá? Aí cabe muito mais informação no documento. Outra coisa também que eu recomendo Gabriel, eu fiz nesse modelinho que você sugeriu, mas ainda está meio longo. Você pode vir aqui, por exemplo, e tirar esse título aqui, principais responsabilidades. Pode vir tirando ele. Tudo bem, ele mostra que são responsabilidades, mas se tirar também, a pessoa consegue entender que era o que você fazia em cada empresa. Tá? Já ganha algumas linhas aí também. Legal? Outra forma, Gabriel, eu tenho muitas experiências. Como é que eu faço? Vou colocar todas, eu passei por 10 empresas. Você pode, de forma mais detalhada, como está escrito aqui, falar das últimas 3, e as mais anteriores você só cita, por exemplo, essa parte aqui, ó. Tá? Você fala o nome da empresa, o que a empresa fazia, que cargo que você tinha. De repente nem precisa colocar o repórter, só põe o cargo que você tinha. Pronto. Isso daquelas mais antigas, né? Depois de você citar as 3 últimas, aí da quarta em diante da quarta mais antiga em diante, você coloca bem resumido. Legal, pessoal. Então essas foram as dicas aqui de currículo. Se você se atentar a esses detalhes, você vai fazer um currículo excelente, tá? Lógico, tem que ser um currículo excelente para aquilo que você fez. Então, assim, o currículo não vai melhorar o que você fez ou não, né? Ele simplesmente tem que estar muito bem organizado para a pessoa entender como foi sua carreira. Às vezes a pessoa fala, Gabriel, mas meu currículo é complicado porque, por exemplo, esse exemplo que você deu aqui, a pessoa começou até no banco lá como estagiária, mas depois seguiu na área comercial e ficou. Então, pô, foi super legal isso.
mas o meu currículo, eu primeiro trabalhei na área financeira, depois fui para a área comercial, depois fui para a área de TI, depois voltei para o comercial. Bom, tudo bem, acontece, tá? É, isso não vai mudar, né? Você não vai poder inventar um currículo. Você vai fazer um currículo baseado na verdade, muito bem escrito, mas você tem que colocar o que aconteceu de fato, né? Agora, tem que colocar de uma forma bem organizada e bem escrita. Um outro ponto que é importante destacar é lembre-se muito dos seus das siglas que a sua área tem, dos sistemas que você trabalhou na sua área, das palavras-chave que a sua área tem, né? Por exemplo, a gente falou aqui da área comercial, você vê, eu falei de metas, eu falei de forecast, né? Eu falei de técnicas de venda, eu falei de negociação, eu falei clientes da base, eu falei de prospecção. Você vê vários termos que são da área comercial, tá? Então, dependendo da área que você atuou, tente usar esses termos da área que você atua para que, de novo, aqueles sistemas de busca que usam inteligência artificial, eles mapeiem seu currículo e percebam que você tem as informações, você tem a experiência necessária ali para, de repente, o cargo que o cargo está pedindo, tá? E por fim, uma última dica interessante é com relação aqui nas informações pessoais. Se você mora numa cidade que não é tão conhecida, uma cidade talvez menor, mas que fique próxima de uma cidade mais conhecida, você pode colocar o nome dessa cidade menor e depois na frente colocar algo do tipo assim, ó, região metropolitana de e coloca o nome daquela cidade grande que fica próxima à sua. Por que isso? Porque às vezes o recrutador, ele vai fazer um filtro lá no sistema dele e ele coloca as cidades que ele quer analisar da onde vai vir o currículo. Aí vamos supor que ele pôs só a cidade, nome da cidade grande ali, e esqueceu de pôr uma cidade adjacente que fica perto ali daquela cidade grande. E aí? Talvez só por causa disso você vai ficar fora daquela pesquisa, daquele início de processo seletivo. Então, já saiba o seguinte: bom, se eu colocar o nome da minha cidade, se ela for uma cidade menor, e colocar que ela está próxima ali à região metropolitana, ou ela está dentro da região metropolitana de uma cidade grande, já vai ter o nome dessa cidade grande agora no seu currículo. E aí, se o sistema for buscar o nome dessa cidade, o seu currículo vai aparecer. Legal, pessoal. Tentei falar aqui as principais dicas, então, para se elaborar um currículo muito bem feito e profissional. Vale ressaltar, muito cuidado com o português, muito cuidado com tudo que está escrito no currículo, tá? De novo, já é uma marca, vai fazer parte da sua marca pessoal que você escrever. Então, se tiver um erro de português, se tiver um erro de um nome de sistema, ou uma formatação que esteja errada, ou de repente que a pessoa deu um Ctrl+C, Ctrl+V em algum texto de outro lugar e colou, e aí vai ficar tudo, sabe, desconfigurado. Isso vai pegar muito mal, gente. Percebam que ó, esse modelinho aqui, ele segue, ó, os títulos aqui ó, estão num determinado tamanho. Ó, se eu vier aqui, ó, o título aqui Arial 14, aqui Arial 14, aqui Arial 14, tá vendo? Aí quando eu venho aqui pro conteúdo de cada título, ó, Arial 12, Arial 12, Arial 12, tá vendo? Por quê? Porque eu estou seguindo um formato, né? Um padrão. Se a pessoa fizer cada linha com um tamanho de letra ou uma fonte diferente, vai ficar estranho e aí a pessoa vai perceber uma falta de profissionalismo nisso, tá bom? A dica final aí. Então, pessoal, olha, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Desejo muito sucesso a todos vocês, muito sucesso a quem está buscando recolocação. E saiba o seguinte: quem está recrutando não te conhece. E como não te conhece, cada etapa do processo seletivo vai ser importante. Desde analisar o seu currículo, até a primeira entrevista, ou até uma ligação que vai te fazer, ou até mesmo a velocidade que você vai responder esse primeiro contato, essa primeira ligação. Então, capriche em todas as etapas do processo seletivo. Legal, pessoal? Muito sucesso a todos e até a próxima, pessoal!